E numa segunda em que, se a Rose falou há pouco que nas relações internacionais o F5 está sendo constante, em termos de caso Master, virou um Big Brother. O ideal era ter um canal dedicado 24 horas para a cobertura disso, para a gente não se perder. De momento, agora, atualização de pouco, é o escritório da Viviane Barça de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, explicando o contrato com o Vorcaro, né, negando uma atuação junto ao STF, mas trazendo a factualidade desse contrato que chegou a ser questionado se existiu ou não e tal, né? Mas de fato o contrato existe, tem alguns elementos que a gente vai trazer ao longo da nossa conversa, mas foram 79 reuniões presenciais na sede do Banco Master, todas com a média de 3 horas, com integrantes do escritório, né? Superintendência de Compliance Corporativa e Gerência de Compliance, equipe jurídica do escritório Barça de Moraes, né, para análise de documentos, discussão dos problemas jurídicos e desenvolvimento do objeto de contrato. Foram 13 reuniões com a presidência da instituição e também com a equipe jurídica do Banco Master, 2 presenciais e 11 por videoconferência com duração de 2 horas em média, e 2 reuniões por videoconferência entre o jurídico do Banco Master e a equipe jurídica Barça de Moraes, com duração aproximada de 2 horas. Ou seja, o contrato existe, né? Ele está distribuído nesse contingente de quase 100 reuniões, mas há uma negativa por parte da esposa de Alexandre de Moraes de que, de alguma maneira, houve interferência ou atuação junto ao STF. Queria te ouvir a partir desse elemento novo colocado nesse complexo caso. Então, Tiago, eu acabei de ver também a notícia aqui no DCM, estava olhando o site do DCM, e vi que saiu mesmo um relatório, uma espécie de relatório, né, que a Viviane passou para a imprensa, mostrando a atuação do escritório dela em relação ao Banco Master. É um pouco lamentável, na minha opinião, como advogada, sinceramente, porque eu acho assim, um advogado ter que se explicar para a imprensa, numa situação onde não há, só pelo fato de haver um contrato, você desconfiar de que haja crime nisso, é de uma injustiça tamanha, né? Mas tudo bem, eu acho que também, se for avaliar pelo sentido de que já fizeram todo um estardalhaço, toda uma divulgação meio que desonesta, na minha opinião pessoal, sobre o trabalho dela como advogada e do escritório dela, que tem muitos advogados, inclusive. Então, é óbvio que agora, para, de alguma forma, tentar esclarecer e demonstrar que o escritório simplesmente estava fazendo um trabalho de defesa advocatícia, ela mostra os relatórios, né, referentes às reuniões, às defesas, às peças que foram feitas para defender o banco, né, que eu saiba, não sei se ficou muito já evidente isso, mas eu já tinha lido em algum lugar que também o escritório não atua apenas na área criminal, são as diversas áreas, acho que eles atuam como compliance também, atuavam, né, no caso, o que é uma coisa, é uma antecipação da empresa a problemas futuros jurídicos, né, então meio que você tem um trabalho de preservação da empresa, do banco, para que ele não pratique delitos. Se você é contratado como advogado, né, o seu escritório de uma empresa, de um banco, antes de acontecer principalmente o que aconteceu, que ficou evidente do Banco Master, você não tem ideia de que está acontecendo tudo aquilo de fraude. Então você justamente está passando todas as informações de compliance, do que pode ser evitado para o futuro, né, no sentido de você ser abarcado pela justiça por... Às vezes, empresas também praticam delitos sem perceber que estão praticando, porque a quantidade de delitos financeiros que nós temos hoje é enorme. Pode ser um mínimo deslize, pode ser algo culposo, não efetivamente doloso. Então, é para isso que existe o compliance, né? Agora, daria para ela saber que as fraudes verdadeiramente dolosas estavam acontecendo ali? Não sei, tem que saber também o que ela tinha de acesso desse banco, né? E, obviamente, o banco não estaria passando para autoridades ou para as pessoas com quem existe um mínimo de credibilidade, informações de fraudes, informações relacionadas a crimes, né? Agora, o interessante também é visualizar, Tiago, que a imprensa meio que tenta criminalizar o trabalho da advogada, né? Criminalizar o trabalho do direito mesmo, de quem pratica o direito. Daqui a pouco a gente está criminalizando pessoas como eu, que defendem pessoas ou empresas diante da justiça, né? Que não necessariamente
estão praticando crimes porque estão fazendo isso, porque isso é parte do Estado democrático de direito, né? Não necessariamente um advogado está se utilizando de subterfúgios mentirosos, criminosos. Isso vai muito, você julgar isso vai muito além do que significa a advocacia criminal, né? Então, essa criminalização que a imprensa conduz a partir de um bom tempo, na verdade, no caso do Banco Master, é muito preocupante, né? Mas eu achei interessante ela trazer esse relatório, achei importante, que é uma forma de demonstrar que ela está aberta. Se vocês, né, ela está dizendo, se a justiça precisar de informações, nós temos aqui informações que não sejam sigilosas, porque existe também uma ética de relação entre o advogado e o seu cliente, né? Então, a justiça tem o direito de saber se houver suspeita de crime, mas o interessante mesmo é que essa suspeita não veio da justiça, essa suspeita veio da imprensa, né? Existe uma presunção de culpa da imprensa em relação a Viviane Barsi, em relação ao Alexandre de Moraes. E é isso o que me pega bastante e o que eu gostaria que a sociedade visualizasse. Uma criminalização efetiva que eles tentam fazer dos ministros do STF, sem provas, né? Uma criminalização da Viviane, que é advogada, mas não por ser advogada até, mas por ser esposa do Alexandre de Moraes, né? E eles, meio que fazendo isso, escondem os verdadeiros nomes que estão envolvidos em crimes já meio que quase que comprovados aí, ou com comprovações mais concretas, indícios mais concretos, e é o que se torna muito estranha a atividade da imprensa nesse momento. O JK Pessoa faz um levantamento muito interessante aqui, uma pergunta muito importante, Evelyn. Sim. E a OAB, né? Cadê a OAB nessas horas? Porque a OAB, para fazer umas coisinhas estranhas, não demora, né? Dois palitos, a OAB se posiciona de uma forma questionável em diversos casos. Agora, me parece uma perseguição ao ofício, porque eu concordo com você, né? Como eu já falei aqui, minha esposa é advogada, eu sou filho de advogado, eu me preocupo que haja um tensionamento, parece que a imprensa olhou alguma seara para atacar, e o direito está sendo atacado em todas as suas frentes, seja ministros, sejam advogados, seja direito de defesa, né, seja Constituição, tentando muitas vezes, veja só, o que é isso, companheiro? Foi capa do DCM no sábado. O Gabeira sugeriu a plenos pulmões na Globo News que o STF fosse dissolvido, né? Eu só fico pensando, né, nessa maquinação, qual seria a solução para os caras assim? Vamos fazer o seguinte, ó, segunda-feira passa lá no RH do STF e pede baixa os 11 ministros, tá? Dali para frente, como é que acontece daí? Como é que vai, né? A Globo vai fazer uma seleção através de um departamento de contratação, vai contratar os 11 novos ministros, qual seria a solução? O mesmo agora nessa coisa de criminalizar o direito. O direito vai ser muito atacado nos próximos momentos, porque, como você disse, não está se atacando o escritório Barsi de Moraes, tampouco a Viviane Barsi de Moraes. É a esposa de Alexandre de Moraes. Como Lulinha não é atacado por nada, a não ser pelo fato de ser filho do Lula, né? Ou Frei Chico, antes disso, irmão do Lula. Então, o direito vai pagar o pato dessa guerra que a imprensa hegemônica está travando, Evelyn. Mas e a OAB? Olha, eu posso fazer a mesma pergunta que o JK e você. E a OAB? Eu acho que muitos advogados estão fazendo a mesma pergunta nesse momento, entende? Porque a gente também tem visto assim, um movimento muito complexo e esquisito no sentido de institucionalidade da OAB. Nos últimos tempos, ela tem se manifestado em algumas notas que quando ela se manifesta, é em dúvida também ao próprio judiciário. Por exemplo, eu já vi notas dela questionando a atuação do Alexandre de Moraes, mas eu não vi notas dela questionando a imprensa atacando advogados, né? Então, eu também me pergunto, e a OAB? Entende? Então, é um questionamento difícil também para alguns advogados mais críticos, como eu, que olham essa situação e que não vislumbram, assim, uma atuação equilibrada, né? No mínimo equilibrada, porque se você julga alguma coisa, uma presunção de culpa de um lado e faz uma nota ou pede um esclarecimento, do outro você não vê isso acontecer, e mais ainda, do outro você está vendo um ataque a algum membro da tua própria instituição, que é uma advogada, e você não vê
uma mínima defesa de presunção de inocência dessa advogada, que é o mínimo, né, que um advogado faz. Então, a instituição desse advogado, não sei também, é complexo, e eu ainda não quero nem me posicionar muito em relação à OAB, eu só quero fazer realmente questionamentos. Acho que as pessoas que seguem meus vídeos sabem o quanto eu coloco de questionamentos nos meus textos, nos meus vídeos, porque eu gostaria de fazer as pessoas pensarem como eu, não como eu penso, mas como eu faço, pensar muito, refletir muito. E a reflexão, ela é baseada muito em perguntas, né? Você que eu acho que é formado em filosofia, Thiago, acho que você tem uma coisa em filosofia, né? Sei. Exato. Então a filosofia se pergunta, a filosofia é toda baseada em pergunta, né? Então, isso é muito importante, né? A gente tem que ser, para ser crítico, uma das coisas é o questionamento, e não aceitar a informação logo de cara da forma como ela é colocada, né? E essa questão também que você colocou, de a imprensa estar focando muito no direito, isso não vem de agora, desculpe, isso vem da Lava Jato, né? Na Lava Jato, aliás, no momento em que a Lava Jato coloca como principal antagonista do Brasil, o presidente Lula, o Partido dos Trabalhadores, a esquerda, meio que a imprensa se alia ao direito, mais especificamente à justiça, e mais especificamente a uma justiça específica, que era a Justiça Federal no Paraná, né, aos procuradores também do estado do Paraná. Quando acontece de haver uma discussão sobre alguma atuação da própria justiça, quando há uma discussão aí jurídica, porque eu acho que a sociedade não tem, a sociedade leiga não tem uma capacidade de visualizar onde existe, por exemplo, um impedimento, onde existe uma suspeição, mas aí onde existe uma discussão jurídica sobre o assunto, como acontecia muitas vezes lá na Lava Jato, a imprensa, ao invés de colocar isso no mesmo patamar em que ela fazia as discussões que a justiça colocava para ela de acusações, não, ela aí colocava como vamos dizer assim, uma pessoa contrária à operação, um advogado que é completamente injusto, com outras palavras, um advogado que está contra a luta contra a corrupção, né, um advogado que está questionando isso, então é um cara que não tem hombridade, não tem honestidade, é uma pessoa que não está interessada em saber onde está a corrupção, sendo que isso é um mero mecanismo jurídico, um mero mecanismo legal que o advogado tem de defesa, e ele tem o direito de questionar, né? Simplesmente aceitar, então, a acusação de um órgão do Estado, isso não é advogar, né? Então, a imprensa, existe um desequilíbrio da imprensa em dizer onde o advogado atua e onde a justiça determina. E agora a gente vê um movimento um pouco diferenciado no sentido de que, e aí fica mais evidente para mim colocar o quanto naquele momento a imprensa já tinha os seus interesses políticos e financeiros, ou defesa de pessoas com interesses financeiros e políticos. É o fato de que agora a justiça não tem mais tanta credibilidade como tinha na figura de Sérgio Moro, né? Agora a justiça, na verdade, é também criminalizada, porque é onde já se viu um ministro do STF ter um relacionamento com um agora investigado da justiça, né? E isso como presunção de culpa. Isso não tem ainda nenhuma materialidade, para se dizer. Inclusive, está em questionamento, na minha visão como jornalista e como advogada, as conversas do Alexandre de Moraes com o Daniel Vorcari. Eu ainda não cheguei a uma conclusão. Eu não posso nem dizer que existiram essas conversas e não existiram, porque uma hora vem a imprensa e diz que existiram, outra hora o Alexandre diz que nunca conversou aquilo e que pode ser confirmado através de uma análise técnica em arquivos, depois vem a imprensa de novo e reafirma o que tinha dito, de que tinha sido passado por uma perícia, e depois vem a outra pessoa dizendo que não tem nada a ver, que os dados do Alexandre de Moraes foram alterados, que foram encontrados por organização criminosa, ilícita, e aí você fica, tipo, se eu e você provavelmente estamos nessa confusão de informações, você imagina os nossos eleitores. Aí a gente fica naquela briga em quem acreditar. Né, você está perdendo credibilidade de imprensa, você está perdendo credibilidade de justiça, você está perdendo credibilidade de advogados, de juristas, né? Em quem você acredita, efetivamente? Aí você começa a acreditar em quem você quiser,
né? Na versão que você quiser. E talvez isso esteja beneficiando os próprios poderosos. E isso é perigoso, muito perigoso.